Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro, parte número 2 de pressupostos processuais. Adianto que eu não sei quantas partes serão necessárias para a gente vencer todo este assunto. Não é pequeno e é bastante detalhado e importante. Por isso, vamos fazer quantas partes forem necessárias então. Beleza? Na parte de hoje, pessoal, vamos continuar com pressupostos processuais de validade, especificamente falando da capacidade processual. Salvo engano, foi neste ponto que nós terminamos o nosso encontro passado, a parte número 1 de pressupostos processuais, e foi lá também que a gente viu os conceitos gerais, as noções gerais sobre esse tema, a gente viu quais são os pressupostos de validade, pressupostos de existência, e estamos agora num pressuposto processual de validade positivo, que é a capacidade processual. A gente viu capacidade processual de pessoas jurídicas de direito privado, capacidade processual de pessoas jurídicas de direito público, aquela questão dos convênios que podem ser firmados entre entes da federação, especialmente estados e DF, e no ponto cumpre observar que foi feita uma pergunta no vídeo passado pelo colega Júnior, muito interessante. Ele perguntou se seria possível a gente fazer uma interpretação ampliativa do dispositivo que permite este convênio, ou seja, um convênio feito entre estados e DF para que a procuradoria de um deles presente o outro estado num processo de maneira recíproca, se este artigo poderia ser interpretado a fim de também abranger procuradorias municipais. Olha só que pergunta interessante. E aí eu respondi para ele o seguinte: de acordo com os livros que eu tenho aqui e com tudo aquilo que eu li sobre o tema, parece ser mais seguro neste momento nós ficarmos com a posição restritiva, porque o legislador foi bem específico, ele só falou de estados e Distrito Federal. A única ampliação que eu vi alguém fazer sobre o tema foi abranger este artigo para as autarquias e fundações públicas destes entes, mas nenhum, pelo menos que eu tenha contato, falou em municípios. Então, em princípio, por hora, é mais seguro adotar a tese restritiva de acordo com os estritos termos utilizados pelo próprio legislador. Até porque, num dos enunciados da jornada da Comissão Permanente, melhor dizendo, de Processualistas Civis Brasileiros, o enunciado, melhor dizendo, 383, se não estou enganado, vou dar uma conferida, você também confere lá, também só fala em estados e Distrito Federal, também não fala aí em municípios. Portanto, em que pese ser possível uma interpretação extensiva por tribunais superiores, sobretudo o STJ, por hora é seguro adotar a posição literal restritiva, então, da lei. Beleza? Então vamos prosseguir, pessoal. A gente viu lá na aula passada que neste encontro, nessa parte número 2, a gente ia falar de capacidade processual de pessoas casadas e curador especial. Se não estou enganado, este é o assunto de hoje. Beleza? Então, vamos a ele. A gente viu que a capacidade processual independe da capacidade civil. Tem uma relação umbilical, mas nem sempre há uma coincidência. Beleza? Ok. E agora vamos ao exemplo, né? Que é a capacidade processual das pessoas casadas, que é um pouco limitada pelo ordenamento jurídico. Mesmo as pessoas casadas sendo civilmente capazes, plenamente capazes, a capacidade processual delas pode ser diminuída e é pelo próprio ordenamento. Quer ver? Vamos lá então no artigo 1647 do Código Civil Brasileiro. O que é que ele diz? Eu anotei aí para vocês, mais uma vez o material está na descrição do vídeo, você pode baixar para ir também acompanhando e fazer os acréscimos que quiser. Beleza? O artigo 1647 diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges poderá, sem autorização do outro, aí você marca, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, 2 pontos. E aí vamos para os incisos 1 e 2. Pleitear ou gravar de ônus real bens imóveis, ou pleitear com o autor ou réu acerca destes bens ou direitos, ou seja, bens imóveis. Beleza? Vamos fechar então com esses 2 incisos por hora. Tranquilo?
Então, em outras palavras, se um cônjuge está litigando com alguém que é casado, vamos lá, resumindo a ópera, mais uma vez. Alguém que é casado, um dos cônjuges, está litigando com outrem sobre direitos reais imobiliários, é preciso que este cônjuge que está no processo tenha a autorização do outro para prosseguir com o feito. O Código Civil exige esta autorização, exceto no regime da separação absoluta de bens. Esta é a expressão utilizada pelo legislador. Ocorre que separação absoluta, essa expressão possui diversas interpretações. Há pelo menos duas interpretações para esta expressão. Porque uma das correntes diz que, quando o Código Civil diz separação absoluta, salvo no caso da separação absoluta de bens, ele está se referindo não só à separação convencional, mas também à separação legal de bens. A separação convencional vem da vontade das pessoas. A separação legal vem da própria lei. Esta é a corrente adotada, por exemplo, pelo professor Fred Didier. Mas, pelo que pude perceber, é uma corrente minoritária. A corrente majoritária é a corrente dos civilistas, por exemplo, Cristiano Chaves de Farias, Luciano Figueiredo, entre outros. Vou até pegar aqui o livro para mostrar para vocês aonde eu vi isso. Entre outras obras. Esse aqui é só um deles, que é o Código, não sei se dá para ver aí, Código Civil para concurso da editora Juiz Pode. E aqui ele diz claramente, quando está comentando este artigo, a separação absoluta que o legislador fala aqui é apenas a separação convencional. É apenas a separação convencional entre as partes. Não abrange, portanto, a separação legal, até porque existe súmula, entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, que diz que os bens adquiridos após a constância do casamento na separação legal se comunicam. Ou seja, o Supremo, através de um entendimento jurisprudencial sumulado, meio que transformou a separação legal numa verdadeira comunhão parcial de bens. Então, por isso, esses autores entendem que quando o Código diz separação absoluta, ele está se referindo à separação convencional de bens. Tranquilo? Beleza, essa é uma celeuma muito importante que pode vir a ser perguntada numa prova. Beleza? Mas aí tranquilo. Então, no frigir dos ovos, o que é que isso quer dizer? O que é que esse artigo está querendo dizer para a gente? No polo passivo, ou seja, se eu, solteiro, vamos supor um exemplo aqui, eu, solteiro, estou litigando sobre direitos reais imobiliários contra alguém que é casado. Eu necessariamente terei que formar um litisconsórcio passivo entre essa pessoa que eu estou litigando e seu cônjuge. Tranquilo? Ele ou ela, né? Ele ou ela e seu cônjuge. O litisconsórcio no polo passivo ele pode ser necessário e aqui o é. Aqui há um litisconsórcio necessário no polo passivo. Mas no polo ativo, a gente viu lá no encontro sobre litisconsórcio, você pode dar uma conferida que não existe em regra, a regra geral não existe, litisconsórcio ativo necessário. Porque eu não posso condicionar o direito de ação de alguém a o querer de outrem. Essa foi a justificativa que a gente deu, é uma lição e aí clássica do professor Fred Didier e grande parte da doutrina. Beleza? Então no polo ativo como é que fica? No polo ativo, vamos supor, eu casado com minha esposa, quero litigar com alguém sobre direitos reais imobiliários. Mas minha esposa, ela não quer participar do processo. Ela não quer ir ao fórum, não quer tomar conhecimento desse processo, mas ela não tem nada contra a minha litigância, então, com outra pessoa. O que é que ela faz? Ela vai me dar uma autorização. É isso que aqui o artigo 1647 diz, ó, com autorização do outro. Ou seja, esta autorização é necessária. A minha mulher, então, me dá a autorização, deve ser de forma expressa, claro, e eu toco o barco. Eu toco o barco no polo ativo. Não há necessidade, portanto, de formação de litisconsórcio ativo no polo ativo. Claro, não há litisconsórcio. Melhor dizendo, não há necessidade de formação litisconsorcial no polo ativo neste caso. Basta que um autorize o outro. Beleza? Agora ficou claro? Beleza. Vamos, então, dar uma dica aqui. Se você estudou até aqui, você está bem. Você se ligou no movimento, e aí beleza. Só que tem um detalhe que eu me lembrei e coloquei para vocês.
é o artigo 16 do Decreto-Lei 3365 de 41. Do que é que este decreto trata? É da desapropriação por utilidade pública. E este artigo 16, ele diz o seguinte, olha só. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens. A do marido dispensa a da mulher. Eu vou parar por aqui, porque é o que me importa é isso aqui. Eu vou até marcar. É isso aqui. Olha o que ele diz, que a citação do marido dispensa a da mulher. Aí você, peraí, que história é essa? Eu acabei de ver que se os cônjuges estiverem no polo passivo de uma demanda, de um processo que versa sobre direitos reais imobiliários, eu tenho que citar os dois. É um litisconsórcio necessário. Mas cuidado que, para não trazer esse raciocínio para o caso de desapropriação por utilidade pública, porque este artigo 16 deste decreto 3365 de 41, ele é constitucional. Ele foi recepcionado pela nossa ordem constitucional, por mais estranho que isso pareça, até porque ele está dizendo aqui que a citação do marido dispensa a da mulher. Olha só, que redação arcaica, hein? Que redação aí, pouco interessante para o século XXI. Mas está valendo. E se cair na sua prova, está valendo. É constitucional, não faça controle de constitucionalidade na hora da prova. Beleza? Então, cuidado que basta então citar o marido, digamos assim, um dos cônjuges, na interpretação constitucional desse artigo, basta citar um deles e esta citação dispensa a do outro. Neste caso específico do decreto 3365 de 41. Fechou? Vamos embora então para o ponto número 12.1. É isso? 12.1, você está acompanhando aí? Eu acho que é isso aí. Então vamos lá. Beleza. A gente viu que para discutir, então, ações imobiliárias, propriedade, divisão, demarcação, nunciação de obra nova, esses assuntos aí, imobiliários, direitos reais, né? De direitos reais imobiliários, a gente tem que formar o litisconsórcio necessário no polo passivo e no polo ativo tem que ter autorização do outro. Fechou? Beleza. Agora, e se a ação for possessória? A gente viu lá no módulo de posse, a gente tem uns encontros aqui, algumas dicas sobre posse, você pode dar uma conferida lá, que posse não é direito real. Posse nem é direito real, nem é direito pessoal, é um direito sui generis, está ali entre um e outro. Mas posse não é direito real. Então, pessoal, esta regra que a gente aprendeu aqui é para direitos reais imobiliários e posse não é direito real. Portanto, em regra, se a ação for possessória, não há necessidade de formação do litisconsórcio passivo no polo passivo. Claro, não há necessidade, beleza? Porque posse não é direito real. No entanto, cuidado. Se nós estivermos diante de composse, ou seja, ambos os cônjuges possuindo a coisa ao mesmo tempo, uma composse, ou quando nós tivermos uma causa que diga respeito a ambos os cônjuges, aí beleza, o litisconsórcio ele deverá ser formado. Mas não pela regra do artigo 1647, mas pelo fato de haver uma composse. É a composse que traz este regramento. Beleza? Não é um direito real imobiliário neste caso, porque posse, repito, não é direito real imobiliário. Posse é direito sui generis. Beleza? Posse, aliás, é um fato e ao mesmo tempo um direito. A gente viu isso lá. Em posse você pode dar uma conferida. Beleza? Muito bem. Tá. Então, aprendi que se eu quiser demandar contra alguém que é casado sobre direito real imobiliário, eu tenho que citar o seu cônjuge. Fechou? E se eu não fizer isso? E se eu desrespeitar este comando do legislador, o que é que acontece? Aqui é o seguinte. Aquele cônjuge que não foi citado, ele pode requerer ao juiz a nulidade dos atos dali para frente. Diz, ó, eu não fui citado, então a partir dali, meu amigo, é tudo nulo. Pode? Claro que pode. Ele pode requerer a nulidade destes atos. Ele também pode ajuizar a ação rescisória. Ação rescisória no prazo de 2 anos, caso a sentença tenha transitado em julgado. Porque a sentença é nula. Beleza? Então, prazo de 2 anos a partir do trânsito em julgado para uma ação rescisória. E também pode ajuizar a famosa querela nullitatis.
pois não houve citação. A querela nullitatis, ela serve para corrigir vícios transrescisórios, ou seja, vícios além dos rescisórios, que são eles ausência de citação e defeito na citação. Aqui houve ausência de citação, portanto, a querela nullitatis se faz cabível, segundo a doutrina. Beleza? Muito bem, muito bem. O consentimento. A gente viu que, para litigar no polo ativo, um dos cônjuges pode formar um litisconsórcio facultativo, aí é beleza. Ô cônjuge, vem aqui comigo, vamos litigar? Ah, vamos, eu também quero. Beleza. A gente faz um litisconsórcio facultativo e toca o barco. Fechou. Para que autorização, né? Se eu também estou aqui. Beleza? Mas, se o outro cônjuge dizer, não quero ver nada disso não, isso é problema seu. Quer dizer, é problema meu, mas toca o barco aí, homem, é para isso que tu serve. Aí o que é que eu faço? Mando só uma autorização. Essa autorização, como é que eu faço? A lei não diz nada. A lei é silente. Portanto, segundo a doutrina, deve ser feita de forma expressa e inequívoca. Beleza? Inclusive na própria petição inicial. Na própria petição inicial já pode vir a autorização. Ela mesmo assina lá. A minha mulher, enfim, ou o outro cônjuge, a dar uma assinada lá, autoriza e pronto. Beleza? Não precisa de nenhuma formalidade, de nenhum detalhe, enfim. Beleza? É bem fácil de fazer isso. Ok, vamos então para o ponto número 12.3 aí no nosso roteirinho. Essa restrição aí de só poder ajuizar a ação real imobiliária se houver autorização do cônjuge, também se aplica à união estável. Aqui havia uma celeuma antes do novo Código de Processo Civil. Tinha doutrina para um lado, tinha doutrina para o outro. Prevalecia o entendimento de que não era extensível à união estável essa restrição. Porque regra restritiva se interpreta restritivamente. E aí faz sentido. Não é isso? Tranquilo? Mas o novo Código de Processo Civil, ele acabou com a discussão. Acabou com a discussão e diz o seguinte, está expressamente lá. É aplicável esta restrição à capacidade processual das pessoas casadas àqueles que vivem em união estável, desde que, aqui vem um detalhe, desde que a união esteja registrada nos termos de resolução do CNJ. Claro, porque a união estável, a gente lembra, ela pode ser constituída por um fato. Só o fato de duas pessoas constituírem uma família de livre e espontânea vontade, morarem juntas, por exemplo, mesmo que a coabitação seja desnecessária, mas o fato de as pessoas morarem juntas, por exemplo, com o intuito de fazer família, de formar uma família de maneira pública, de maneira tranquila, sem oposição de ninguém, nem delas próprias, aquilo ali já é uma união estável de fato. Mesmo que não haja registro, que não haja escritura, nada. Mas também a união estável pode ser feita por escritura. Um casal ou duas pessoas do mesmo sexo, por exemplo, chegam num cartório e dizem, eu quero fazer um estudo de união estável. Beleza, você faz lá, o tabelião vai fazer, tranquilo, e leva para registrar. Registrou, meu amigo, aí beleza. Aqui essa restrição já incide. Por quê? Porque aí terceiros que vão fazer negócios com essas pessoas que estão em união estável já não podem alegar boa-fé, porque está registrado o registro da publicidade, o registro da publicidade a este ato, beleza? Mas se não tiver registro, como é que você pode obrigar um terceiro a saber que está negociando ali, litigando, melhor dizendo, com alguém que está em união estável? Aí, meu amigo, era bom demais. Era só o cara lá na frente e perdi a ação. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que é nulo porque eu estava em união estável. Sim, meu amigo. Se você não registrou, um abraço para você. Um abraço para você porque o terceiro lá que ganhou de você estava de boa fé e não tinha como ele saber. A não ser que você prove, no caso concreto, que o terceiro sabia que você estava em união estável. Só que aí, meu amigo, essa prova é bem difícil. Beleza? Então, o novo Código de Processo Civil pôs fim a esta celeuma doutrinária. Vamos para o ponto 12, número 4. O juiz, o nosso magistrado, constatando no processo que não houve o consentimento para que a parte litigasse no polo ativo sobre direitos reais imobiliários, ele pode, de ofício, declarar a nulidade dos atos? Não. Não. Aqui é o seguinte, o cônjuge preterido, aquele que não deu autorização e que se sentiu prejudicado, pode provocar o magistrado para que decrete a nulidade. Mas caso o magistrado
perceba de ofício, ele não deve decretar nulidade de ofício. Ele apenas deve intimar o cônjuge preterido para dizer: ei, olha, o teu maridão ou a tua esposa está aqui litigando sobre direitos reais imobiliários e tu não desse autorização de nada, que eu não estou vendo aqui. E aí, meu amigo, se manifeste, dá um prazo razoável. Se ficar em silêncio, está autorizado. Porque ele foi intimado, não falou nada, tchau, não está nem aí para a história do Brasil. Mas se ele recusar, tchau, processo vai embora, beleza? Ele já extinguiu o processo por falta deste pressuposto processual de validade. Ocorre que cuidado. Cuidado, porque às vezes o cônjuge, ele não está muito legal com o outro. Então, por birra, ele diz: quero não, viu, seu juiz? Eu não autorizei isso não e não autorizo mesmo não. Mas por quê? É porque eu tô com raiva dele. Bom, neste caso, meu amigo, o cônjuge que está dizendo que não vai autorizar apenas por birra, ele vai ficar a ver navios, porque o juiz, percebendo que a recusa é feita de má fé ou de maneira imotivada, pode suprir esta falta de autorização. Beleza? Então, a negativa desta autorização deve ser fundamentada. O cônjuge deve dizer que aquela demanda, aquele litígio vai lhe trazer prejuízos e que, portanto, não é interesse da família, por exemplo, alguma justificativa plausível, aí beleza. Mas sem justificativa plausível, meu amigo, aí tá demais. Tranquilo? Vamos prosseguir. Beleza, vamos lá, vamos prosseguir. Eu acabei de ver aqui, desse rápido corte, porque eu fiquei na dúvida se eu tinha mencionado o artigo do CPC que tratava desta restrição à capacidade processual, e eu lembrei que não. Eu só falei do artigo do Código Civil, lá do Código Civil, aquele artigo 1647. Mas no CPC estamos diante então do artigo 73, agora sim, corrigindo essa falha. Diz o seguinte: o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sobre o regime da separação absoluta de bens. Esta é a redação aqui do artigo 73, que é muito parecida com a que a gente viu lá do Código Civil, beleza? Então, todos os comentários feitos para aquela redação são feitos aqui também. Legal. Agora, veja só o parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. 2 pontos. Necessariamente citados. Litisconsórcio, passivo necessário. 2. Inciso 2. Para a ação resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Aqui, pessoal, temos hipóteses, apenas para acrescentar, mais hipóteses de litisconsórcio passivo necessário, mesmo que se estivermos diante de dívida solidária. Por exemplo, a gente lembra que dívida solidária, o credor ele pode ajuizar contra um, contra outro ou contra ambos, mas neste caso aqui ele deve ajuizar a ação contra ambos necessariamente, porque a lei manda, ou quando um dos cônjuges ele traz uma dívida em prol da família. Neste caso, o credor também deve formar um litisconsórcio entre o cônjuge que contraiu a dívida perante ele e o seu cônjuge. Beleza? Por quê? Porque a lei manda. Simples assim, litisconsórcio ele é necessário quando é unitário ou quando a lei manda. Aqui a lei manda. Beleza? Vamos embora? Fechamos então essa parte de capacidade processual das pessoas casadas. Fechou? Agora vamos falar aqui, para a gente terminar o encontro de hoje, curador especial. O que é isso? O que é o curador especial? Nada mais é, pessoal, do que um representante processual nomeado ad hoc pelo juiz. Olha só, é um representante processual nomeado pelo juiz para suprir um defeito. Qual defeito é esse? Um defeito na capacidade processual. Alguém que não tem capacidade processual e não tem representante ou assistente nos autos pode ser representado pelo curador especial a mando do magistrado. Isso está escrito lá no artigo 72. Vamos lá? Artigo 72 do novo Código de Processo Civil Brasileiro. O juiz nomeará curador especial ao, primeiro, incapaz, se não tiver representante legal, porque se tiver não se faz necessário, claro, ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Porque às vezes, pessoal, o próprio representante do incapaz tem interesses opostos ao do próprio incapaz. Neste caso, é claro que não pode haver uma representação. Eu não posso representar alguém quando eu tenho interesses opostos a ele. Beleza? Então, nestes casos, o curador especial também será nomeado.
Beleza. 2. Réu preso revel. Cuidado, cuidado. Eu acrescentei aí para você em azul, ó. Não basta estar preso, deve ser revel. Porque nem todo preso é revel, cuidado. Às vezes o preso ele tem advogado, ele está se defendendo processualmente, ele está preso apenas, mas ele não é revel. Mas se o preso for revel, aí beleza, teremos curador especial. Bem como ao réu revel citado por edital ou por hora certa, enquanto não for constituído advogado. É aquele cara que foi citado por edital ou por hora certa e que simplesmente não apareceu. Neste caso, ele não pode ficar sem defesa e aí o curador especial vai ser nomeado para suprir esta falta de capacidade processual. Beleza? Então, para que serve a nomeação do curador especial? Para suprir um defeito na capacidade processual, nestes casos aí, elencados pelo Código de Processo Civil Brasileiro. Legal. Pessoa jurídica pode ter curador especial? Essa é uma pergunta boa, hein? Porque a gente sempre lembra, né? Do incapaz, do réu preso, sim, a pessoa jurídica. Pode. Cuidado na hora da prova. Pessoa jurídica pode ter curador especial, desde que seu representante seja incapaz. Porque lá no direito empresarial a gente aprende que o incapaz pode continuar o exercício da empresa. Não pode constituir, mas pode continuar, por exemplo. E aí, neste caso, será necessário um curador especial. Beleza? Então, pessoa jurídica pode ter curador especial em situações excepcionais. Legal. Uma próxima dica, pessoal. Se o réu revel, citado anteriormente, aparecer, pronto, aí o curador vaza, porque ele não se faz mais necessário. O curador, inclusive, olha só, outra informação. Só pode existir essa figura do curador até o trânsito em julgado do processo. Até o trânsito em julgado. Depois, tchau. Ou até a capacidade processual está suprida. Por exemplo, se o representante aparecer. Se o representante aparecer ou esse citado por edital que não tinha aparecido ainda aparecer. Beleza? Aí o curador também não se faz mais necessário. Toca o barco sem ele. Beleza. Beleza, muito bem. O que é que pode fazer o curador especial? Anotei aí para vocês. Qual essa perguntinha? O que pode fazer o curador especial no processo? Basicamente, pessoal, a atuação do curador especial é defensiva. Curador especial não ataca, ele se defende. Então, curador especial não propõe reconvenção, por exemplo. Por quê? A reconvenção é um contra-ataque. Curador especial não propõe demanda contra outrem. Beleza? Mas cuidado, curador especial pode, por exemplo, fazer um chamamento ao processo. Porque, veja, chamar ao processo não é propor uma demanda, é apenas corrigir o polo passivo, dizer, ei, vem aqui também, porque está rolando aqui uma demanda, então eu estou te chamando, a dívida é solidária, por exemplo, eu vou fazer um chamamento ao processo. Pode? Claro que pode. Isso não é demanda, mas reconvenção, por exemplo, propor uma demanda autônoma contra alguém, curador especial não pode. Só de maneira defensiva. O curador, lembre-se, ele atua de maneira defensiva. Legal? Muito bem. O curador especial pode ainda apresentar contestação genérica, defesa genérica. O que significa isso? Ele pode simplesmente se defender sem fazer a impugnação específica de cada pedido feito, de cada argumento feito pelo autor. Porque lembre-se, a contestação ela é baseada, ela é norteada por dois princípios. O princípio da concentração, ou seja, aquele que se defende deve fazer toda a sua defesa na contestação. Tudo que ele puder alegar de defesa, o momento é agora, meu amigo. O momento é agora, salvo se houver um fato superveniente. Beleza. Mas, de acordo com os fatos do momento, a contestação é o momento em que ele se defende de tudo. Tudo que ele puder alegar. E também é o momento que ele faz o ônus da impugnação especificada. Isso é mais um princípio que norteia a contestação, ou seja, aquele que está contestando, ele deve contestar um a um as argumentações do autor. Por isso que o advogado tem que ser bom aqui, hein? Não pode deixar passar. Não pode deixar passar, porque se deixar passar e o direito for disponível, aí, meu amigo, há uma presunção de veracidade daquilo que foi alegado pelo autor. Beleza? Então, mas essa é a regra. Mas existem alguns casos, e aqui estamos diante de um caso, em que é possível a chamada defesa genérica. O cara simplesmente nega tudo. Ele faz uma negativa geral. Eu nego que o autor tem razão. Pronto. Eu estou exagerando, claro, mas assim, faz uma defesa genérica, não precisa impugnar especificamente. Basta dizer que tudo aquilo que foi alegado na inicial, por exemplo, não é verdade. Pronto. Está contestado, está valendo. Isso já inibe, no caso do curador especial, cuidado. Por quê? Porque o curador especial normalmente não tem contato
com a parte. Então, é necessário que dê essa vantagem ao curador especial que ele possa simplesmente negar aquilo que está na inicial, sem precisar impugnar especificamente cada uma das argumentações do autor. Beleza? Beleza. Está onde? Artigo 341, novo Código de Processo Civil. Anotei aqui para vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais algumas informações para a gente fechar. A gente sabe que o autor ele pode desistir da demanda se o réu for revel. Não tiver defesa, ele desiste. Sem o consentimento dele. Ele era revel, então, né? Beleza. Mas se ele for revel e tiver curador, meu amigo, aí tchau, viu? Aí o curador deve anuir para haver esta desistência. Ok? Essa é mais uma dica. E, finalmente, quem é que exerce a curadoria especial? O novo Código de Processo Civil estabeleceu a regra. Regra, Defensoria Pública. Aqui, gente, o novo Código de Processo Civil trouxe uma valorização à Defensoria Pública que me parece que não foi vista até então. O que é excelente, porque a Defensoria Pública é essencial para que se faça justiça nesse país. E, portanto, neste caso de curadoria especial, a regra é que será o defensor público. Mas se não houver defensor público no local, o juiz pode nomear qualquer pessoa alfabetizada para suprir esta capacidade processual. Veja, é advogado? Não necessariamente. Neste caso, se a pessoa que for nomeada como curador especial não for advogado, ele deve contratar um advogado porque ele não tem capacidade postulatória. Por isso que normalmente o juiz indica alguém que é advogado. Porque ele já tem capacidade postulatória e aí ele escolhe se ele vai contratar outro advogado, pode, claro que pode, ou ele mesmo já peticiona com sua capacidade postulatória, beleza? Aliás, capacidade postulatória é objeto do próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre ela e outros pressupostos processuais de validade. Perguntinha final que pode cair na sua prova. O Ministério Público pode ser curador especial? Essa é uma pergunta interessante. Segundo o professor Fred Dias Júnior, regra geral, claro que não. Regra geral, Defensoria Pública. O Ministério Público só será curador especial em situações excepcionalíssimas, segundo o professor Fred Dias Júnior. E neste caso, olha a peculiaridade. Nós teremos, por exemplo, temos um incapaz em jogo. Um membro ministerial será o seu curador e deve ter outro membro ministerial como fiscal da lei, viu? Não é o mesmo membro ministerial que faz as duas funções, não. Segundo o professor Fred Dias Júnior. Mas isso, pessoal, é uma situação excepcional. Graças a Deus, porque a Defensoria Pública deve estar presente em todos os municípios no Brasil. É isso que a Constituição manda e nós esperamos que isso aconteça no futuro breve. Beleza? Por hoje é só. A gente se vê no próximo. Vamos continuar falando de pressupostos processuais, que o tema ainda é longo, ainda temos muita conversa. Beleza? Então, até o próximo, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.